Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma gravação e hoje nós vamos ter aula de artes, português e ciências. Então, vamos lá, vamos iniciar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material para darmos início às nossas aulas. Bom, como eu falei para vocês, vou retornar aqui novamente. Tá. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, hoje nós vamos ter aula de artes, português, ciências, tá? Então, preparem os livros, já separem os livros aí para que nós possamos iniciar. Nós vamos começar hoje pela aula de artes, e na aula de arte nós vamos ter 4 páginas, a página 12, 13, 14 e a 15. Então, já peguem o livro de artes, coloquem nessas páginas a data de hoje, tá? 15/7, já identifiquem que já foi realizada já nessas páginas a nossa aula. Então, vamos lá. Bom, aqui na primeira página, nós vamos estudar sobre música. Vamos iniciar com o conteúdo de música. E nesse conteúdo de música, nós vamos ter aqui um texto, uma leitura. Na música, o artista expressa suas emoções por meio de sons. O artista aprende a fazer música. E ele já está aqui colocando para nós, podemos entender como é que pode, né, ser realizada a criação de música. Então, como é que o artista começa a criar uma música? Tá? Primeiro, ele tem uma inspiração, claro, e aí ele vai identificar o quê para fazer uma criação de uma música? Ele vai ouvir sons, diferentes tipos de sons, ele vai também perceber nesses sons os ritmos, tá? E aqui a imagem mostra bem para vocês aqui, ó, algumas crianças numa sala, né, que está assistindo uma TV com som, e aqui ó, outras crianças aqui ouvindo o som, tá? Vamos para a próxima página. O que mais eles podem identificar para estar produzindo uma música? Ao fazer o som com o seu corpo, tá? Nós emitimos som no corpo como? Pela voz, né? Nossa voz, né? Ela emite sons. Nós também podemos fazer emitir sons com o corpo através de bater palmas, tá? O estalar de dedos. Então, tudo isso vai sendo transmitido sons pelo corpo. Também podemos observar que aí, ao produzir o som com os objetos e instrumentos musicais, então, os diversos tipos de objetos podem transmitir som, tá? E os instrumentos musicais que já foram feitos justamente para isso, para que a gente possa estar identificando os diversos tipos de sons. Assim, cada músico, ele cria seu estilo e inventa um jeito próprio de tocar e de cantar. Então, como nós podemos ver aí, no mundo artístico musical, há vários tipos de música, diversos tipos de músicas, tá? Gêneros, e aí você acaba se identificando com alguns deles, e o músico, para fazer uma música, para entrar nesse caminho, ele tem que ter um estilo dele próprio, né? Ele já vai construindo o seu próprio estilo para poder estar aí criando a sua música dentro do estilo do que ele vai gostar, tá? Então, vamos lá passar para a próxima. Bom, aqui, nessa página, nós já vamos falar sobre os sentidos, tá, da audição especificamente, porque nós estamos falando de música. E por onde é que nós podemos perceber os sons? Pela audição, né? Uma parte do corpo que nós estudamos lá nas disciplinas de ciências, lá nos primeiros anos, nós já começamos a aprender sobre isso. Então, vamos ver o que o texto fala. Estamos tão cercados de sons que nem percebemos de onde eles vêm. Às vezes, notamos um som apenas quando ele desaparece, quando alguém desliga a televisão ou o computador. Então, geralmente, nós percebemos que o som, às vezes, está muito alto, muito elevado, quando nós passamos a desligar tudo e percebemos que o ambiente ele fica em silêncio, né? Nós podemos perceber os diversos tipos de sons. Tem sons no passar, quando a gente vai andando, falando,
Alguns objetos, por exemplo, ar-condicionado, ele emite um som. Quando nós desligamos, a gente percebe que o ambiente fica totalmente silêncio, né? Aquela calmaria, tá? Então, os sons são percebidos de diversas formas. A audição é um dos nossos 5 sentidos. Os outros são o tato, o olfato, a visão e o paladar. E os sentidos, eles são fundamentais para nos ajudar a identificar diversos tipos de coisas, não só a questão da música, né, do ouvir, são os sentidos que nos colocam em contato com o mundo e com as pessoas. Por meio deles, nós podemos perceber os sons, podemos perceber a textura, né, dos objetos, os aromas pelo cheiro, nós podemos enxergar as luzes, as cores, né, através da visão, sentir os sabores dos alimentos, tá? Então, tudo isso nos ajuda a ter uma percepção do que está realmente ao nosso redor. Então, eu posso ressaltar aqui para vocês a importância, né, que nós temos aí dos nossos 5 sentidos. Então, tem algumas pessoas que faltam um ou outro, que nós sabemos, né, tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, mas, nesse caso, os outros sentidos são mais aguçados para que eles possam também ter essa sensibilidade, tá? Vamos passar aqui para a próxima página, que é a página 15. Nessa página 15, nós vamos aí ouvir, ele vai nos ensinar sobre as vibrações, tá? Nós vimos aí a importância dos sons, que nós ouvimos os sons pela audição, vimos a importância dos sentidos para a percepção das coisas ao nosso redor, e temos aí a música e vibração. Os sons viajam pelo ar em forma de ondas, que são captadas pelo nosso sistema auditivo. Então, olha só, como é que a gente pode ouvir o som? Então, ele está dizendo no texto que os sons, eles viajam pelo ar, né? E o que acontece nesse período que eles estão viajando pelo ar? Nosso sistema auditivo acaba captando esse som, tá? Os sinais sonoros recebidos pela audição são enviados ao cérebro, onde viram informações. E o cérebro, que identifica cada som, uma música, uma trovoada, uma chuva caindo ou uma moto passando na rua. Então, o que acontece? Os sons ficam no ar, em forma de vibrações. A nossa audição começa a fazer, né, a captar esse som. E, imediatamente, ele é enviado uma informação para o cérebro. E lá ele consegue distinguir de que é aquele som, se é de uma chuva, tá? Se é de um barulho de carro, se é uma música. Então, quem é que quem me ajuda a identificar? O meu cérebro, né? Porque eu consegui captar o som, mas é ele que vai fazer essa distinção, tá? Uma audição aguçada possibilita apreciar melhor a música. Então, assim, quando nós estamos assim com a percepção, tá, voltadas diretamente para aquele som, nós conseguimos entender melhor, tá? Claro que se tiver outros sons ao redor, vai ser bem mais difícil, porque muito barulho de muitas coisas, você não consegue ter essa identificação rápida. Então, acaba não aguçando muito a audição. Então, o que nós podemos verificar aí? A importância, né, de estar identificando os sons. Vimos aí como é que o músico faz para poder começar essa criação de música. E nesse conteúdo de artes, nós ainda vamos ter um complemento de atividade mais na frente. Hoje foi só uma explicação para a gente entender sobre a música, sobre os sons, identificar os sons, como é que esse som ele veio assim do nada? Não, como eu falei, fica com forma de ondas, e aí a nossa audição faz essa captação e o cérebro vai mandar para o cérebro, que é o nosso comando do corpo todo, né? Que faz essa identificação. Então, aí a gente vai encerrar as páginas do livro de artes, que hoje foi só uma explicação, como eu falei. Na próxima aula, a gente vai fazer atividade relacionada a esse conteúdo que foi explicado hoje, tá? Então, vamos passar aqui para a nossa próxima aula, que é a aula de português.
nas páginas 114, 115, 116, 117 e 118. Nessas páginas já coloquem a data de hoje, tá? Dessa aula realizada, 15/7, e vamos iniciar aqui as nossas páginas aqui. A primeira página nós temos um texto, nós vamos fazer uma leitura, eu vou ler esse texto agora e vocês acompanhem aí, tá? E depois eu vou estar explicando as atividades que vocês estarão realizando em casa. O texto tem o título Mamulengo, tá? Vamos já entender por que ele tem esse título. É um nome dado ao teatro de bonecos, também conhecido como marionetes, fantoches ou títeres, tá? Que assim como o pastoril, o Bumba Meu Boi e o fandango, é um dos mais ricos espetáculos populares do Nordeste brasileiro. Então, esse mamulengo ele já está dizendo aí, né, que ele é uma criação de um boneco de fantoche e ele é característico da região Nordeste. É uma representação de dramas através de bonecos em pequeno palco elevado, coberto por uma empanada, através do qual ficam as pessoas que dão vida e voz aos personagens. De acordo com a sua natureza, os bonecos podem ser de luva, de vareta, de haste, de fio e etc. Os bonecos são conhecidos por diversos nomes em várias regiões do Brasil. Olha só, Briguela ou João Minhoca, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele é conhecido como João Redondo. No Rio Grande do Norte, ele é conhecido como Mané, Gostoso, na Bahia, Babaú, na Paraíba e em alguns outros locais da Zona Norte, da Zona da Mata, em Pernambuco, é também chamado de Benedito, e em outras partes do estado. Então, nós vimos aí que em cada estado ele é conhecido de uma forma diferente, não é igual para todos, né? Bom, as histórias são geralmente improvisadas com diálogos inventados na hora, de acordo com as circunstâncias e a relação do público. Então, esse texto ele é um texto explicativo, que está explicando para vocês o que é esse mamulengo, tá? Ele já está detalhando aí que é um boneco que é criado e esse boneco pode ser feito de diversas maneiras, né? Como ele fala no texto, pode ser feito de luva, de vareta, de arte, de fio, e ele é utilizado para fazer apresentações em vários lugares do país, no caso Brasil, tá? E essas apresentações elas são criadas na hora, elas não têm um roteiro específico onde ele escreve uma história e vai lá apresentar. Não, eles pegam um boneco e na hora eles criam uma história e fazem uma apresentação. Aqui tem um glossário que dá o significado de algumas palavras que nós acabamos de ler. Vamos lá ver o que é empanada. Significa barraca ou estrutura onde o mamulengueiro se oculta para manipular o boneco, tá? Então, empanada é o lugar, é o palco, na verdade, onde esse boneco vai ser apresentado, vai fazer a sua apresentação. O que é uma haste? Peça reta e erguida de madeira ou metal, a que se pode prender alguma coisa. Então, se você tem o boneco, né, você vai pegar o boneco, vai colocar ele em cima dessa haste para que ele tenha uma firmeza e ele possa estar fazendo esse movimento na hora da apresentação. Então, haste é isso. Precisão é exatidão e perfeição, tá? Vamos passar para a próxima página, onde a gente vai finalizar o texto. Misturando bichos, cobras, bois. Cachorros, onças, gente, vaqueiros, latifundiários e bandidos. Pernambuco é o único estado onde se pode acompanhar com mais precisão a história do desenvolvimento do mamulengo no Brasil. Existem vários mamulegueiros e titeteiros famosos no estado, como o doutor Babaú Cheiroso, porque também fabricava perfumes baratos, além de bonecos, mestres de nu, entre outros. Então, nós vimos aí no finalzinho do texto que esses mamulengos, eles têm diversos personagens, eles podem fazer pessoas, bois, vaqueiros, onças, né, como ele colocou.
E ele é muito conhecido na região Nordeste, especificamente lá no estado de Pernambuco, onde tem duas pessoas que se destacaram, aí o texto fala, né, que é o Dr. Babá o Cheiroso, que é conhecido, e ele também não fazia só bonecos de mamulengo, mas fazia perfumes, né, como ele colocou aqui no texto. E também tem o Mestre Gnu. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão conseguir encontrar mais informações sobre esses dois aí, que são os precursores dessa criação desses bonecos do mamulengo. Lemos o texto, entendemos o que é um mamulengo, e aqui nós temos aqui atividade, brincando com o texto, que é a interpretação do que nós acabamos de ler. Você vai responder aqui o que é um mamulengo, com o que nós acabamos de ler aí, com o que acabei de ler com vocês. Vocês vão responder o que é um mamulengo. Na segunda questão, o mamulengo também é conhecido por outros nomes. Quais são eles? Então, o texto fala isso, procurem no texto. No primeiro parágrafo, a autora compara o mamulengo a outros dos mais ricos espetáculos populares do Nordeste brasileiro. Quais? Todas essas informações tem no texto. Do que podem ser feitos os bonecos? Bom, eu vou voltar aqui, que antes de finalizar essa explicação da interpretação, quero lembrar vocês que quando forem realizar a interpretação, vocês não podem copiar respostas, tá, da cabeça de vocês. Todas as respostas dessas questões, elas estão no texto, então você vai ter que ler o texto e vai ter que procurar no texto as respostas dessas questões, tá? Nada de querer criar a resposta ou colocar respostas criadas da cabeça de vocês, tá bom? Vamos passar para a próxima página, que é a atividade. Aqui nós temos uma atividade de conteúdos que nós já estudamos, tá? Na primeira questão, ela é para você completar o quadro. E aqui tem as palavras, né? A retrata, Paulo, amealhar e a ate. Tipo de encontro, número de fonemas, sílaba tônica e classificação do número de sílabas. O que é que vocês vão colocar nesse quadro aí, tá? Vocês vão identificar tipo de encontro. Esse tipo de encontro aqui é se ele tem encontro vocálico, qual é? Número de fonemas, vocês vão procurar na palavra quais são os números de fonemas e vão colocar. A sílaba tônica e a classificação, quantas sílabas tem cada palavra, tá? Então, identifiquem aí, coloquem. Na segunda questão, classifique as palavras em substantivo comum ou próprio, concreto ou abstrato. Nós já estudamos sobre isso. O substantivo comum e o próprio, o concreto e o abstrato, mais lá atrás, vocês vão colocar aqui, titeres, Minas Gerais, precisão, bichos, tá? Então, vocês vão identificar aí quem é o substantivo próprio, quem é o substantivo comum, concreto ou abstrato. Na terceira questão, identifique nas frases os substantivos abstratos e circule-o, tá? Letra A. Maria reclamou da teimosia de Edson. Letra B. Dizer a verdade é sempre melhor que mentir. E letra C. Ele tem muita simpatia pelos colegas. Então, você vai identificar o substantivo abstrato e circular ele aí. Qual é a palavrinha que representa um substantivo abstrato? Na quarta questão, utilize os prefixos in com N, in com M e des para escrever o antônimo das palavras. Aí tem aí a letra A, perfeito, visível, acordado, finito, paciente, elegante, justo e possível. Então, vocês vão utilizar esses prefixos, tá? E vocês vão aplicar em cada palavra dessas aí. Por exemplo, aqui na letra B, nós temos visível. Qual dos prefixos vocês poderiam colocar? Um in com N, um in com M ou des? Não existe des visível, então vocês não vão colocar o des. O in com M não dá, porque M se enquadra só antes de P e B, então vai ser o I com N, que vai ficar invisível, tá? Então, observem aí onde é que vocês irão aplicar esses prefixos e completem as palavras. Vamos passar para a próxima.
Aqui nós vamos dar início a um novo conteúdo, formação dos substantivos. Nós estudamos os substantivos concreto, abstrato, próprio, comum e o coletivo. Tá? Nós já estudamos todos esses substantivos e aqui ele está colocando a formação desses substantivos. Leia as palavras a seguir. Laranja e aqui do lado, laranjada. Aqui eu tenho a laranja fruta e aqui ao lado eu tenho uma jarra com o suco da laranja, que ele foi transformado em suco e virou uma laranjada, tá? Laranja é um substantivo primitivo. Laranjada é um substantivo derivado da laranja, tá? É da onde veio esse suco, né? Da onde surgiu esse suco, como foi feito da laranja. Então, essa laranjada, ele é um substantivo derivado. Vamos entender melhor. Primitivo é um substantivo do qual se formam outras palavras. Olha só. Ele já está me dizendo que o primitivo é um substantivo da qual nós podemos formar outras palavras e o derivado é um substantivo formado de um substantivo primitivo. Então, eu tenho a laranja, que é o quê? Um substantivo primitivo. Eu consegui pegar essa laranja e formar uma laranjada, tá? Então, eu peguei a laranja, que era um substantivo primitivo, como ele me falou, e ele vai formar, de um substantivo primitivo, vou formar um substantivo derivado. Vamos aqui mais embaixo ver outro exemplo. Agora, leia esta frase. O carteiro ouviu o sabiá laranjeira. Carteiro é um substantivo simples. Sabiá laranjeira é um substantivo composto. Por que composto? Nós estudamos os substantivos compostos e nós sabemos que quando tem o hífen, né, lá nas palavras, ela é qualificada como substantivo composto. Qual é o hífen? Esse tracinho aqui, ó, que fica aqui no meio da palavra, tá? Substantivo simples é aquele formado de uma só palavra e o substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra ligadas ou não por um hífen, que é o que eu acabei de falar. Outros exemplos de substantivos compostos são o girassol, mas observem que o girassol, ele não tem hífen, tá? Aí, olha só, palavras juntas formando uma só, pé de moleque, palavras separadas, macaco prego, palavras ligadas por hífen. Então, vai ter palavras compostas que vai ter o hífen, vai ter palavras compostas que não vai ter o hífen. O que que nós podemos, como é que eu posso identificar, professora, se não tem o hífen? Quando você fala a palavra e você percebe uma pausa. Girassol, girassol. Gira, ela forma uma palavra e sol forma outra palavra, tá? Então, vocês observem que são duas palavras que foram unificadas e se transformou num substantivo composto. Então, é aí que vocês conseguem fazer a identificação dos substantivos compostos quando não há hífen na palavra, tá? Quando você consegue identificar duas palavras em uma só, sendo que ela não vai ter hífen. Então, é assim que é feita a identificação. Aqui na atividade, nós vamos já exercitar, escreva os substantivos primitivos desses derivados. Lixeira, né? Qual é um substantivo primitivo de lixeira? Aí vocês pensem bem aí. Livraria. O que que nós encontramos na livraria? O que que tem dentro de uma lixeira? Cerejeira. Vem da onde? Né? O que que é uma cerejeira? Como é que eu transformei esse substantivo derivado? Então, geralmente tem uma origem, que é chamada de substantivo primitivo, onde eu vou conseguir fazer essa transformação para o substantivo derivado, tá? Passando para a próxima página, mais exercícios, copie os substantivos do quadro nas colunas adequadas da tabela. Então, aqui já tem a tabela com as palavras aqui. Fruta, flor, faca, porta, dentuça, escova, peixaria, tinteiro, carteiro, limonada, garrafa, vidraceiro, cabeleira, sabão, cadeira e sapateiro. Você vai colocar aqui desse lado só o primitivo e aqui somente os derivados, tá?
Observem bem na hora de você realizar essa atividade para não confundir, tá bom? Na terceira questão, você vai sublinhar, marcar, fazer um tracinho embaixo da palavra. Dos substantivos compostos que podem ou não ser unidos por hífen. Lembrem da dica lá que eu dei agora há pouco, da explicação. O dia a dia dela é bem agitado. O beija-flor voou sobre o girassol. O louva-a-Deus está sobre a sempre viva. Eles viajaram em lua de mel. Compramos pimenta dedo de moça e pé de moleque. Então, você vai estar aí fazendo um traço embaixo de cada palavra que representa substantivo composto, tá? Na quarta questão, forme substantivos compostos juntando as palavras sem usar o hífen. Olha só, aqui vocês vão fazer a formação dessas palavras sem criar o hífen. Vocês não vão precisar colocar o hífen aqui, tá? Paraquedas, passatempo, automóvel. Então, vocês vão fazer aqui do lado, escrever as palavras compostas, tá? Sem o uso do hífen. Vamos aqui, e aí nós finalizamos a nossa aula de português, tá? Vou voltar aqui na página. Realizem as atividades em casa, com calma, tá bom? Não esqueçam de identificar as páginas e na próxima aula nós podemos tirar dúvidas dessas atividades que foram enviadas hoje, tá bom? Agora vou encerrar aqui a nossa aula, tá? E tchau. Beijão.